Olá, meus amigos empreendedores do campo, você que assiste aqui o nosso canal. Vim aqui para Boa Vista do Buricá, na minha propriedade de novo, e ao fundo vocês estão vendo algumas vacas que são dos meus pais. Eles continuam produzindo leite aqui na propriedade para fazer o trabalho aqui de novo, né? Cuidar das pastagens na minha área de pasto, fazer a manutenção dos pastos. E a gente aproveitou, né, e conseguiu encaixar a visita na Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Foi a minha primeira vez na feira lá em Não Me Toque e a gente participou, eu e a Maria participamos do 16º Fórum Estadual do Leite, que aconteceu na quarta-feira, dia 4 de março. Tivemos duas palestras muito importantes pela parte da manhã lá. Uma das palestras falou bastante sobre o uso da tecnologia dentro da propriedade de leite, e depois a gente teve também uma palestra que falou mais da parte de gestão, principalmente de gestão de pessoas dentro de uma propriedade de leite. A gente vai trazer vídeos com esse conteúdo aqui no canal, mas o vídeo específico agora a gente vai falar sobre uso de tecnologias. Porém, eu vou abordar um pequeno pedacinho do que foi abordado lá na palestra em relação a esse assunto. Bom, a palestra ela apresentou o uso de tecnologias dentro da atividade do leite, como por exemplo o uso de coleiras, né, com chips de transmissão que monitoram as vacas dentro de uma propriedade, dentro de uma fazenda, tanto confinada como uma fazenda que utiliza a produção via pasto. Para que esse uso? Para a gente detectar possíveis problemas e poder utilizar esses dados na gestão da propriedade. Por exemplo, né, uma tecnologia que é uma espécie de um relógio que é colocado na cauda da vaca, que vai informar para o produtor o momento que esta vaca vai parir, ou quando ela está chegando perto do momento do parto. Ou tecnologia de coleiras que identificam o cio do animal, mesmo antes do animal apresentar os sinais visíveis do cio. Isso traz dados para que o produtor possa se preparar, né, para ajudar no parto, por exemplo, ou se preparar para fazer a inseminação desse animal e não perder o momento certo. Só que isso traz para nós uma informação muito grande, que é a questão de dados. A propriedade rural ela precisa ter dados para a gente analisar a propriedade, tá? Para a gente poder tomar decisões em cima desses dados que o produtor tem. Se o produtor não tem dados, ele não consegue tomar decisões. Ou seja, você só vai conseguir tomar uma decisão se você tiver informações, no caso dados, para que você possa se basear em algo para usar essa informação. Vamos dar um exemplo simples para você. Você precisa saber quanto que os seus animais comem por dia para você poder administrar o tamanho da sua lavoura de milho para silagem, para que você consiga produzir alimento suficiente para os seus animais. Ou seja, você precisa ter este dado, qual é o consumo dos meus animais, para que você possa fazer uma lavoura de acordo e consiga se planejar. Aí entra uma discussão importante. Muitas propriedades não têm dados sobre a atividade do leite, tá? Principalmente pequenas propriedades. Ou seja, não é anotado quanto que gasta por mês em ração, em silagem, em medicamento, em luz, em água. O produtor tem uma ideia dos números, mais ou menos, porque ele paga. Quando vem a nota do leite, ele vai lá e paga, então ele tem mais ou menos uma ideia, né, do valor desses números. Porém, não tem nada anotado num caderno, não tem uma planilha do Excel, enfim. Não é feita uma anotação sobre isso. Primeiro passo, a gente precisa ter dados na nossa propriedade para que a gente consiga fazer a gestão. Tanto a gestão financeira, como a gestão de alimentos, como a gestão do manejo sanitário, a gestão de parições, enfim, você precisa ter dados em mãos. Só que aí tem um outro detalhe. De nada adianta você ter dados sobre a sua propriedade
se você não utiliza esses dados para fazer alguma coisa. Lá na Expo Direto, na palestra, foi citado um exemplo de que não adianta nada ter dados se você não faz o uso correto deles. Se você, por exemplo, for colocar uma coleira nas suas vacas que vai transmitir um monte de dados sobre aquele animal, incluindo um GPS que vai dizer exatamente aonde o animal está dentro da sua propriedade. Se você não se utilizar deste dado para fazer uma ação estratégica na sua propriedade, um planejamento, tomar decisões, esse dado vai ter um custo, né? E ele não vai ter resultado nenhum. Simplesmente para você pegar o seu telefone e mostrar para um amigo seu, um vizinho seu, que a vaca número tal, que a vaca de nome tal, está lá naquele canto da propriedade às 2 horas da tarde, esse dado não vai trazer retorno nenhum para a sua propriedade. Então essa é uma ideia muito importante. A gente precisa ter dados da nossa propriedade, né? E a gente precisa usar esses dados para tomar alguma ação, algum planejamento dentro da sua atividade. Então, quando você começa a fazer um gerenciamento financeiro, por exemplo, da produção de leite, você começa a ver quais são as áreas dentro da sua propriedade que mais custam dinheiro e como você pode trabalhar em cima delas para reduzir esse custo dentro da sua propriedade. Isso a curto prazo, dentro de um ano, a médio prazo ou a longo prazo. Da mesma forma, os dados, por exemplo, da necessidade de alimentação dos animais, da necessidade de comida para suas vacas por dia, vão lhe fornecer dados para que você faça uma estratégia, um planejamento de crescimento da sua propriedade. Então você vai saber daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, quantos hectares de terra você vai precisar cultivar para conseguir fazer aquele volume X de silagem para alimentar os seus animais. Então o recado desse vídeo é esse. Não adianta você ter dados, não adianta você fazer anotações se você não usa essas anotações para nada dentro da sua propriedade. Então a gente sempre diz, no meu curso Gestão Financeira da Produção de Leite, eu sempre digo, é importante você anotar quanto você gasta por mês, quanto entra por mês dentro da sua propriedade de leite. Para que lá no final do ano, por exemplo, a planilha que eu utilizo lá no curso, que eu disponibilizo para os alunos, ela vai dar vários dados, custo por litro, custo por hectare, custo por vaca, custo por dia, enfim. A partir daí, você vai poder começar a tomar decisões da onde você precisa mexer dentro da sua propriedade para que você consiga ter melhores resultados. Os dados da nossa atividade, eles são importantes para isso, para você planejar e tomar decisões em cima daqueles dados, melhorando a sua atividade, né? Então você tem que ver isso lá na sua propriedade, no seu dia a dia. O que é importante que eu anote, que pode me trazer futuramente um embasamento, informações para que eu tome decisões dentro da minha atividade do leite, né? Decisões de expansão, decisões de troca de máquinas, decisões de compra de animais, enfim. Esses dados que você vai coletar na sua propriedade, eles vão te trazer informações. Em cima dessas informações você precisa trabalhar para que você possa planejar um futuro da sua propriedade. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Acompanhe nosso canal, curta nossos vídeos. Fique ligado que a gente vai trazer muito mais conteúdo para você aqui no canal Empreendedores do Campo. Um abraço para você e até o próximo vídeo.